Oi meninas, tudo bem? Karina Almeida aqui. Nessa aula a gente vai falar do quinto dia do desafio. Então é o quinto passo, que é começar a elaborar, a fazer o preenchimento, a criação do seu orçamento mensal. Ou, como preferir, orçamento pessoal financeiro, orçamento familiar, ou orçamento doméstico, que é como alguns gostam e costumam falar também. Antes da gente começar a ver um pouco de como esse orçamento aqui funciona, eu queria contar uma coisa para vocês, né? Eu, um tempo atrás, bem antes de começar a fazer o preenchimento da minha própria planilha, alguns anos atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela falou uma vez para mim que tinha medo de fazer aquilo que eu estava fazendo, né? Ela me perguntou se eu estava fazendo algum tipo de controle financeiro. Eu falei para ela que sim, e que eu fazia isso. E ela falou para mim: Nossa, como que você faz, né? Porque eu tenho tanto medo de olhar para isso. E aí eu perguntei: Por quê, né? Você tem tanto medo de fazer esse preenchimento? Você tem medo de não saber mexer numa tabela ou numa planilha de Excel? Seria isso? Ela falou: Não, isso eu acho que eu tenho facilidade para aprender. Mas eu tenho medo de saber o quanto eu gasto, né? Eu tenho medo de saber quanto eu gasto e eu tenho medo de ter que cortar as minhas despesas por isso. E de algumas outras pessoas, eu lembro que quando eu comecei a falar que isso estava sendo muito importante para mim, mesmo não sendo uma pessoa inadimplente, eu me mantia fazendo isso ao longo do tempo. Eu ouvi piadas, né, de que eu era uma pessoa muquirana, uma pessoa mesquinha, ou uma pessoa que é mão de vaca. Por que você faz isso? Para que você faz isso? Deixa de ser mão de vaca, você tem medo de gastar seu dinheiro, o seu recurso, ou tem medo de perdê-lo. E aí eu falei, eu não posso deixar com que essas coisas externas me abalem, porque aquilo estava me fazendo super bem e estava me dando resultados positivos e me trazendo muitos retornos, me fazendo ter uma visão de avaliação da minha vida financeira. Então eu quis contar isso para vocês, porque às vezes a gente ouve muito aquilo que está ao nosso redor, o que vem de fora, e também das crenças limitantes que a gente tem da nossa infância e aquilo que a gente cresceu ouvindo. Então, além daquilo que a gente já tem no nosso subconsciente sobre finanças e sobre dinheiro, a gente ainda tem os nossos familiares, as pessoas que convivem na casa com a gente, na mesma casa, e que nos fala ali as suas opiniões. Então, opinião não só da família ali que mora na mesma casa que a gente, mas de amigos, colegas de trabalho e que observam o seu movimento ou quando você fala que está fazendo algum tipo de investimento também, quando é o caso, né? Mas nossa, você fazendo isso. E aí já ouvi também, mas você, mas por que não eu, né? Então aí vem também a questão do machismo, né? Que uma mulher fazendo um orçamento doméstico, como assim? E por conta da minha formação também, né? Eu sou formada em economista, eu sou formada em economia, eu sou economista de formação e já ouvi também de algumas pessoas, mas como assim? Então você deve ser muito, muito boa em números. E eu sempre falei que não, muito pelo contrário, eu gosto muito dessa parte comportamental, independente de ser boa ou não com números, eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar para saber lidar com tudo isso. E já ouvi de algumas pessoas por que economia, mas tem certeza? Realmente, você se formou nessa profissão? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida só vem porque nós somos mulheres. Então, ninguém pergunta para um homem, mas você tem certeza que você se formou em economia? Ninguém pergunta, cara, você tem certeza que você faz um orçamento doméstico? Ninguém faz esse tipo de pergunta para um homem, mas para uma mulher, né, a gente escuta muita coisa com relação a finanças na nossa vida. E aí eu comentei com essa amiga que ela precisava destravar isso e se ela queria, né, fazer algum tipo de orçamento e ela me pediu para mandar uma planilha, se eu tinha alguma planilha que eu usava para mandar por e-mail. E eu lembro que na época eu fiz esse envio
E depois, passou alguns meses, algum tempo, eu perguntei se ela tinha utilizado e ela me disse que não. Então, a orientação que eu quero deixar aqui para vocês nesse quinto dia de desafio é o seguinte: não deixe que essa ferramenta seja um empecilho. Uma planilha de Excel onde tem ali detalhado os seus meses, os seus gastos, de onde vem o seu recurso, o seu dinheiro, para onde está indo o seu dinheiro. Uma planilha onde mostra para você se sobrou ou se faltou dinheiro, se te mostra um saldo. Ela é apenas uma ferramenta. Ela não pode e nem precisa ser um empecilho aí no seu dia a dia. Mas por conta do processo de endividamento, eu aconselho que esse orçamento pessoal ele seja monitorado pelo menos uma vez por semana até que o processo de endividamento e de inadimplência e de superendividamento que você esteja vivendo, ele for aí se reduzindo e chegar ao ponto de você quitar todas as suas dívidas. Então, esse orçamento, ele pode sim ser olhado e monitorado a cada 15 dias ou mensalmente, mas assim, ele deve ser usado mesmo depois de você ter quitado as suas dívidas. Então, independente se você já quitou ou não as suas dívidas, é importante continuar fazendo esse preenchimento e esse monitoramento. Então, essa eu acho que é as primeiras dicas que eu queria falar antes de começar a falar um pouquinho aqui de como fazer esse orçamento e preencher essa planilha. Então, isso vai estar disponível. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Então, nesse primeiro quadrante, vocês vão preencher aqui todos os meses de janeiro até dezembro, né, nesse orçamento, nesse primeiro quadrinho, nesse primeiro quadrante, a sua renda ou da sua família, o quanto ela recebe. Então, se você é responsável por preencher não só o seu orçamento pessoal, mas o da sua família, então aqui nesse primeiro quadrante é isso que você precisa fazer. Então, aqui nesse primeiro quadradinho, vai ter todas as informações de recebimento, né? De entrada, da onde está vindo o seu dinheiro. Então, ele está vindo do seu salário, ele está vindo do salário do seu cônjuge, ele está vindo de um bônus, ou ele está vindo de um bem que você vendeu, ou de uma renda extra, ou de renda de imóveis alugados que você tenha. 13º ou férias. Então, aqui entra todos os seus recebimentos. No final, aqui, vai aparecer um total da renda familiar ou da renda pessoal que você tenha. Aqui, nesse exemplo, eu coloquei um salário de 1.900 todos os meses e um salário de 1.400, que aí é o salário do cônjuge. Então, somando a renda dessa família, totalizando anualmente, é uma renda de R$ 46.213. Tá bom? Então, esse primeiro quadrante é o quadrante de recebimento. Então, em cada célula aqui, você deve preencher conforme a sua realidade. Então, se você tiver que mudar aqui ou preencher uma outra informação aqui e escrever de uma outra maneira, então você também pode ficar à vontade para apagar aqui e preencher da sua maneira, escrever de uma maneira que fique mais claro para você. Então, aqui você vai conseguir fazer toda a análise da sua entrada. Então, você vai fazer uma análise e uma avaliação daquilo que você recebeu e de onde está vindo o seu recurso financeiro. Aqui na tabelinha abaixo, você vai ver as suas despesas, para onde está indo o seu recurso. Então, aqui eu também quero deixar uma dica, então, para que vocês lembrem-se da questão do cartão de crédito. Então, Karina, como que eu preencho o meu cartão de crédito dentro das minhas despesas? Que o cartão de crédito é uma despesa. Então, você tem lá uma dívida de cartão de crédito, né? Que a gente já falou que é uma dívida de altos juros. Como que eu preencho essa dívida de cartão de crédito dentro do meu orçamento? Se você tem lá
no seu cartão de crédito, por exemplo, você tem ali gastado com gasolina no cartão, você vai trabalhar todos os dias para atender suas clientes ali, corriqueiramente, você vai de carro, então você abastece o carro e coloca essa gasolina no cartão. Inclua esse gasto com essa gasolina na categoria aqui embaixo dessas despesas como transporte, então lá na linha de combustível. Então, o cartão de crédito, ele também precisa ser desmembrado aqui dentro do orçamento. Então, não dá para eu vir aqui e fazer uma linha só cartão de crédito e colocar aqui, janeiro eu gastei 2.000, fevereiro eu gastei 1.500, em março eu gastei 3.000. Ele precisa ser desmembrado. Então, se você gastou no mês de janeiro R$ 2.500 de cartão de crédito, você precisa desmembrar conforme cada categoria que tem aqui, tá bom? Então, aqui tem caixinhas. Para onde está indo o seu dinheiro, o seu recurso financeiro. Então, todas as suas despesas, né, com a renda que você tem, com esses R$ 46.213, tem as categorias aqui embaixo. Então, tem a categoria da caixinha, dívidas em atraso ou negociação, caixinha, investimento, se você tiver, todas as suas despesas com a casa. Então, aqui são aquelas despesas que a gente considera como essenciais, a conta de água, a conta de luz. Aqui tem alguns exemplos também que eu coloquei de aluguel, algumas coisas que eu preenchi. Então, tem a caixinha da categoria de alimentação, saúde e proteção. E aqui também, tá? Vocês têm aí a possibilidade de preencher conforme a realidade de vocês, as suas circunstâncias. Então, dá para apagar e escrever uma outra coisa aqui. Então, eu não faço terapia, eu faço outro tipo de tratamento. Então, você escreve aqui para ficar mais fácil para você. Então, tem a categoria transporte. Então, no caso da gasolina, entraria aqui, combustível. Então, você pega lá no seu cartão de crédito, passa o marca-texto, janeiro eu gastei R$ 600, coloca aqui R$ 600. No mês de fevereiro, pega lá a fatura do cartão de crédito, eu gastei menos, gastei R$ 500, coloca aqui. Então, esse cartão de crédito precisa ser desmembrado mês a mês, como categoria dentro do orçamento. Então, aqui tem a caixinha de educação, cuidados pessoais, lazer, celebrações e outros compromissos, então presentes, aluguel de roupa, festas, ofertas também, se você quiser fazer alguma oferta, alguma doação. Tem a caixinha de lazer também, então tudo isso aqui dá para ser reescrito conforme as suas circunstâncias. Então, você pode escrever aqui de maneira que fique mais fácil conforme a sua realidade. Então, o preenchimento do orçamento, ele é feito tudo de maneira positiva. Então, eu vou subir um pouquinho aqui. O gasto, né, a despesa com conta de internet aqui é R$ 89 todos os meses. Então, você vem aqui e escreve R$ 89. Se isso for para fevereiro, você escreve aqui R$ 89. Então, você consegue preencher todas essas caixinhas aqui e alterar o nome aqui, se for necessário para você, se algum outro tipo de conta que você tenha. No final, aqui do total, a gente tem o total das despesas. Então, aqui, essa pessoa teve, né, uma renda. Lá em cima, a gente consegue visualizar na caixinha de recebimento uma renda de R$ 46.213. E lá no final da caixinha de despesas, uma despesa de R$ 20.928, que é a somatória de todas as despesas que ela teve. Né? Então, aqui na tabelinha de baixo, que é a última tabelinha, você vai ver se sobrou ou se faltou no seu orçamento mensal. Então, na primeira linha, você vai enxergar todas as suas entradas, na segunda linha, você vai enxergar todas as despesas. E na terceira linha, você vai conseguir visualizar o seu saldo. Então, aqui, só de bater o olho, nessa caixinha aqui, você não precisa preencher nada, que já vai vir de forma automática, porque tem as fórmulas aqui. Então, você já consegue colocar o olho nessa tabelinha de baixo e ver que a pessoa, no final, ainda ficou com um saldo
de 25.285 na conta. Por quê? Porque a renda dela foi suficiente para cumprir todas as despesas e ainda sobrar um valor. Então, esse tipo de preenchimento, né, no orçamento, ele traz aí para você uma avaliação daquilo que acontece nas suas finanças durante o mês. Então, aqui você pode avaliar a caixinha de receita, que é essa caixinha aqui de cima, de recebimento, de onde vem o seu recurso financeiro, e você pode fazer uma avaliação para onde está indo o seu recurso financeiro. Você pode fazer uma avaliação das suas despesas. E no final você pode fazer uma avaliação também do seu saldo, né? Como que ficou meu saldo? Sobrou ou faltou? Fiquei positivo aqui ou fiquei negativo? Uma outra avaliação que você também pode fazer olhando para essas duas caixinhas, e principalmente aí para a caixinha de despesa, mas agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês dessa de cima, que é a de recebimento. Você pode ver aqui, a minha receita, ela vem a maior parte do valor, ela vem do meu salário, do salário do meu cônjuge. Né? Você pode fazer uma análise dessa maneira também, dali da onde essa receita vem de maior valor. Ou ela pode aqui, no caso, aqui é só um exemplo, mas ela podia vir, o valor maior dessa receita poderia estar vindo da renda de aluguel de imóveis. Então, pode até acontecer de um orçamento aí de uma pessoa, aqui a pessoa está recebendo R$3.000 todos os meses de aluguel de imóveis que ela tenha. Então, se ela for olhar para um período de 12 meses, a maior renda dela vai vir do aluguel desses imóveis, que em 12 meses ela vai ter recebido R$36.000. Então, são avaliações que esse preenchimento do orçamento mensal ele pode te trazer. Então, são avaliações que no primeiro momento pode aí te assustar um pouquinho, mas que depois você vai ver que vai te trazer muita clareza, né? Então, aqui embaixo, nessa caixinha de onde está indo o meu recurso financeiro, que é a caixinha de despesa, você também consegue fazer uma avaliação. Então, você vai ter os totais aqui. A maior despesa do orçamento dessa pessoa é com aluguel, porque aqui no final a gente já pode ver que ao longo de 12 meses, um período de 12 meses, a despesa maior dela está com aluguel, que no total de 12 meses dá R$15.600. Então, aqui eu coloquei uma caixinha muito mais voltada para as despesas pessoais ali, despesas essenciais, que são as despesas de casa, do que preencher ali outras coisas de alimentação, que também entra em despesas e gastos essenciais. Mas, nesse caso, nesse exemplo, a avaliação que é feita é que realmente o gasto que essa pessoa tem maior é com o aluguel. E no final, a avaliação que dá para fazer é realmente do saldo, né? Será que todo mês eu estou ficando no positivo ou todo mês eu estou ficando no negativo? Tá positivo ou tá negativo durante os 12 meses muitas vezes? Então, são essas avaliações que esse orçamento ele traz. Um outro ponto que eu queria falar sobre o orçamento é que dentro do processo de endividamento, o conselho que eu trago aqui para vocês é da divisão desse orçamento, é que vocês façam o preenchimento, a elaboração do seu orçamento conforme a sua realidade e tente usar 70% para você sobreviver e 30% para pagar suas dívidas. Essa é a ideia no primeiro momento, dentro do monitoramento semanal do seu orçamento financeiro no momento aí que você está passando por um processo de dívidas. Depois que você já conseguir fazer aí a quitação das suas dívidas, esse percentual ele pode mudar, mas aí eu não vou ficar explicando aqui como isso vai se dar, porque nesse primeiro momento a ideia, o foco é quitar dívidas. Então, assim, não permita que essa ferramenta, porque uma planilha de orçamento financeiro ela é uma ferramenta, não permita que isso
traga empecilhos e prejudique você no seu processo, no seu desafio. Então, essa quinta etapa ela é muito importante, ela vai te levar um período de tempo para fazer esse preenchimento, para você fazer ali o preenchimento e olhar com cuidado para suas faturas, separar aquilo mesmo, fazendo marcação de texto, passando ali um lápis ou uma caneta, preenchendo num bloco de notas, olhando ali algumas informações das suas faturas. E se você não tiver, ai Karina, mas comecei a fazer esse orçamento no mês de março, então eu posso começar do mês de março, como é que eu faço? Então, se você conseguir pegar as informações passadas, seria importante. Então, não começar esse orçamento e deixar ele uma coluna sem preencher. Então, o ideal é você olhar também para a informação passada, mesmo assim, você fazer uma avaliação, nem que for para você colocar a média dos gastos passados, mas deixa sempre preenchido, para que na hora que você for fazer uma análise, uma avaliação ali da receita, da despesas e saldo final, você ter isso com mais facilidade, tá bom? Então, essa parte é uma parte mais desafiadora, mas ela vai ajudar aí no seu processo e vai acelerar o seu processo para que você saia mais rápido aí desse momento de endividamento.